Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads down and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty. Perto da igreja. Acabamos de ter um funeral esta tarde, teremos outro de manhã. Então eu disse, vamos rápido para a igreja agora, para não perdermos nada do culto. Eu não sabia que o irmão Neville ia dizer, venha aqui e fale um pouquinho. Mas estou tão feliz pela oportunidade de poder saudá-los de novo em nome do Senhor Jesus. Pelo amor, bondade e misericórdia dele para com todos nós e nosso irmão aqui, o pastor. Sabem, o irmão Neville é um pouco diferente de muitos ministros. Quando um ministro, quando cede seu púlpito, isso é muito para ele. Vocês não entendem o que é isso. Mas o irmão Neville tem sido sempre tão amável e atencioso em ceder seu púlpito quando eu chego. Ele diz, irmão Bill, e não só pergunta se você quer, mais ou menos o persuade a vir, sabe? E isso o faz sentir-se duplamente bem-vindo. E eu estou tão feliz por isso. Veja, não se pode rejeitar ninguém assim. Eles são tão amáveis e agradáveis nesse sentido. Eu ouvi dizer que seu bebezinho estava vomitando e doente. E eu, irmão Júnior, creio que foi o bebê dele que eu vi tossindo lá atrás, minutos atrás. Era seu bebê Júnior que estava tossindo e muitos resfriados e tal, se espalhando. Faremos oração pelos enfermos daqui a pouco. Agora, vou começar de onde parei esta manhã, então, no capítulo 4 de Atos. E assim, começando, eu creio, por volta do versículo 10 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, entendem? Sempre pensamos nisso, chamamos isso de Atos dos Apóstolos, mas não foram os Atos dos Apóstolos, foi o Espírito Santo agindo nos apóstolos. Vejam, os homens em si eram homens e não podiam agir. Antes de prosseguir, faz pouco eu estava sentado lá atrás com o irmão Wood e certo irmãozinho que há tempos está aqui na igreja, ele sempre quis achar seu lugar. Creio que poderia lhe dizer que se ele apenas fizer uma coisa, é cantar. Irmão Temple, o irmão pode fazer uma coisa e outra, mas é um bom cantor. Portanto, eu dou valor a isso. E se o irmão se soltasse para cantar, Deus o usaria. Mas o irmão está buscando fazer tudo mais, menos o que deveria. Dedique-se ao canto. Esse é o seu talento. O irmão tem de usá-lo. Maravilhoso. Gosto da moda antiga de cantar. E vocês? Sim, senhor.
Ouvir isso lá do passado, assim, gosto disso, irmão Neville, gosto mesmo. Gosto da pregação do irmão Neville e tudo mais, e sem dúvida gosto desse belo canto à moda antiga que ele e as irmãs também cantam no programa de rádio. Se ainda não os ouviram muitos de vocês, ora, sintonizem todo sábado de manhã e ouçam-nos. E sem dúvida serão abençoados. Ora, minha esposa e filhos e todos ficam esperando por esse programa, como se eu mesmo fosse estar lá. E eu estive lá, um dos entes queridos da família. Esperamos ansiosos por esse púlpito, ou por esse programa, sábado de manhã, e estamos muito felizes por isso. Sabem, esta manhã aconteceu algo aqui que eu ainda não consegui superar. Foi sobre esse bebê. Tive a sensação mais misteriosa sobre isso, e só gostaria de saber. Quando me levantei esta manhã, olhei para a esposa e disse, querida, eu tive um sonho ou uma visão, e não vou dizer que foi uma visão, pois poderia estar dormindo, mas eu disse, foi tão real, e eu estava sentado lá na sala quando terminou. Eu disse, todavia não me lembro de quando cheguei na visão, quando me sobreveio. Mas quando cheguei aqui, e vi todas essas coisas se movendo na direção certa. E eu tinha ligado para a irmã Cox e lhe contado, dias atrás, sobre um bebê do mesmo tipo. E deve ter sido esse bebê. E o garotinho, seus olhos estão comidos pelo câncer. Seu olhinho aqui já não existe e só resta um oco ali. Passou para o outro olho e o bebê está deitado quase sem vida. E um famoso cirurgião de Louisville disse à mãe para trazê-lo aqui a mim para receber oração. Então isso foi, e assim todos, creio que Deus tinha dado uma visão desse bebê. E tão certo quanto creio estar nesta plataforma esta noite, esse bebê está curado. Sim, senhor. Muito raramente, irmão Cox, eu me confundo com coisas desse tipo. Agora, me confundi certa vez, não entendi bem sobre o irmão George Wright, quando o irmão McDowell tinha me ligado para ir ao seu trabalho, ou a mãe de Charlie lá. E ela jazia quase sem vida no hospital. E o irmão Mac queria que eu fosse, assim eu fui ver o bebê. Eu fiquei na casa do irmão George por 4 dias e eu o amava, mas de todo o coração cria que ele ia partir. Isso mesmo, eu cria que ele ia morrer e os médicos não há chance para ele. Coágulos de sangue indo para o coração, então não havia nada que se pudesse fazer. A senhora Wright, sentada aqui, nossa irmã, perguntou o que eu achava disso. Depois de 4 dias, orando por ele, eu disse, creio que ele partirá. E a pequena Edith me perguntou sobre isso. Não queria lhe contar. Eu disse, mas ela ainda tinha fé. Ela creu. Ela ficou firme. E o irmão Shelby está sentado lá atrás, como se fosse meu próprio irmão de sangue. Ele se encontrou comigo lá e disse, o que acha do papai? Eu disse, Shelby, realmente creio que ele vai partir. Eu disse, creio que ele vai nos deixar. Eu disse, bem, ele tem 73 anos e já cumpriu seu tempo. E Deus só lhe prometeu 70. Eu disse, creio que ele partirá. E aquela noite, quando cheguei em casa, vindo de lá, o irmão Mac insistiu que eu fosse até lá. E Charlie me levou de carro até lá, tarde. Ele foi até lá e só voltou tarde da noite ou de manhã cedo. E fui e orei pela mulher. Só pude fazer isso. E quando cheguei em casa, entrei no quarto e tirei a roupa e me arrumei para dormir. E nisso, ouvi alguém falando. Olhei e lá estava uma mulher de cabelos grisalhos e estava numa cozinha, falando com alguém ao telefone. E aconteceu de ser que era a mãe daquele rapaz. Isso mesmo. E eu, então vi o velho salgueiro bem ao lado da casa do irmão George e vi torrões caindo de lama ou terra, que pareciam barro, e era terra, e era lama. E ele disse que era sepultura, algo sobre uma sepultura, e de que muitos dos que riam dele estariam na sepultura antes dele, ou algo assim. E não conseguia entender bem. Assim, logo entrei em contato com a irmã Wright, liguei para ela, ele disse, creio que foi a irmã Wright, que eu não tinha entendido bem o que era a visão.
No entanto, a mãe de Charlie foi para casa e estava em casa e falou ao telefone e tudo exatamente como a visão disse. Acho que ela já partiu, mas ela foi para casa tal como foi dito, quando disseram que ela nem conseguiria estar viva até de manhã, mas viveu. Agora, e isso foi apenas quanto ao fato de Deus nos fazer saber que Ele havia respondido nossa oração. Alguém perguntou outro dia, ou o homem que escreveu o livro recentemente disse, um homem que tinha problema de próstata, e disse, ele foi curado, e um ano depois disse que estava doente de novo. Ora, com certeza, você pode ser curado esta noite, e pela manhã estar enfermo da mesma coisa de novo. Você pode ser pecador esta noite e um cristão de manhã. Você pode ser cristão esta noite e pecador de manhã. Claro, um médico pode dar penicilina a um homem para um resfriado forte ou pneumonia e curá-lo de imediato, e poderiam fazer um exame, estar perfeitamente limpo, nem um pouco de pneumonia nele ou febre, e amanhã ele pode morrer de pneumonia, a mesma coisa, está certo? Isso não tem nada a ver. Veja, é engasgar com um mosquito e engolir um camelo. É como o velho ditado. Mas, de qualquer forma, então, voltando e contando a irmã Wright, fui então e outra vez tive uma visão e vi o irmão George Wright sentado lá atrás e eu entrando pela porta. Ele veio por aqui e atravessou este corredor e foi até lá e apertou minha mão, andando. Ele não conseguia andar. Todos vocês conhecem a condição dele. O coágulo de sangue tinha virado suas pernas para baixo, assim, e o médico disse, vai para o coração. Ele poderia morrer a qualquer hora. Assim, aos 73 anos, não havia possibilidade terrena dele viver. E voltei e contei à igreja. Liguei para a irmã Wright. Não só isso, mas fui até lá. E lá na casa dele, dois homens estavam sentados em sua casa, creio, aquela manhã. Não foi mesmo, irmão George? 2 homens estavam em sua casa na manhã em que cheguei lá. O vizinho e outro homem corpulento. Eu disse, sim. Como? Creio. Não foi mesmo, Edith? Sim, e havia 2. Sim, ele estava mal. Mas eu disse, não se aflija por nada, pois o irmão Wright virá ao tabernáculo andando de novo, pois é assim diz o Senhor. Eu me confundi com isso. Disse, há algo sobre uma sepultura. E o que foi então, quando a visão me foi revelada claramente, foi que eram aqueles que zombaram dele por ele deixar a igreja em que estava, que não cria em cura divina. E ele veria as sepulturas dele serem cavadas e saberia que iriam antes dele. Restam quantos desde então? O senhor está certo? Sim, senhor, estou certo disso. São 5 de um total de... Esses 4 e esse totalizam 5. 5 já morreram e ainda não faz um ano, não é, irmão George? Mais ou menos um ano agora. Foi o que aconteceu. Vejam, quando o Senhor fala, com certeza é perfeito. Pode-se ver acontecendo. Nunca vi uma falhar, e não importa o que aconteça, se nossos amados médicos e tais têm tratado desse bebê e foi feito de tudo. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que é a mesma coisa, pois vi aquela mulher com aquela coisa nela, você sabe, maquiagem, os lábios. E estava de pé, onde foi pregado o funeral da minha esposa. E o bebê se parecia com minha bebê, Sarah, lá atrás, vejam. E esse é o bebê, tenho quase certeza. Se for, não há mesmo mais nada, mas vi esse bebê voltar da morte para a vida, estão vendo? E viverá, tão certo quanto Deus está no céu esta noite. E suas palavras são verdadeiras. Sim, Senhor, creio nisso de todo o coração. Então, observaremos e veremos. O Senhor é maravilhoso, não é? Como Ele é bom para conosco. Agora, estudávamos esta manhã no livro de Atos a respeito da igreja ficando avivada com a glória de Deus. Como o Senhor Jesus tinha acabado de vir como testemunha à terra de que Ele era o Filho de Deus.
como tinham grande confiança nele, e como ele lhes havia dito que lhe era impossível, em um corpo de carne, estar em todos. Ele só poderia estar em um corpo. Mas então, se partisse, ele retornaria em forma de espírito, e então viria a cada coração faminto que tivesse fome e sede dele. E as próprias obras que ele fez aqui na terra, ele continuaria a fazer em sua igreja até o fim do mundo. Não está feliz por estar nessa igreja esta noite? Não sob o teto desta igreja. Quero dizer, na igreja. Só há uma igreja e você não se une a ela. Você não pode entrar nela por um papel. Você nasce nela, só isso. E você nasce nessa igreja e é pela graça que nasce nela. Você não poderia ter fome de entrar nela, você não tem desejo dela, você detesta até pensar nela, a menos que o próprio Deus tenha ordenado que você esteja nessa igreja. E se você chegar a estar nessa igreja, Deus sabia disso antes da fundação do mundo, que você estaria nessa igreja. E Ele ordenou isso e o predestinou a estar nessa igreja. Não é maravilhoso? Todos os que ouvirem a minha voz virão a mim, está certo? E todo o que o Pai me deu virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, agora as pessoas dizem, não creio em tais coisas. Não as despreze, sintam pena delas, vejam. Orem por elas, pois elas não têm nada aqui, e pode que nunca tenham nada para fazê-las crer. Elas creem de um ponto de vista teológico. Dizem, bem, sim, creio que isso é só. Mas, quero dizer, elas não podem crer, a menos que seja realmente Deus no coração. Estão vendo? E não se pode. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não porque se uniu à igreja, não porque foi batizado, não porque fez isto, porque gritou, porque fez mais aquilo. Essas coisas estão bem, unir-se à igreja, batizar-se, gritar. Mas ele disse, quem tem a vida eterna, porque creu. Agora, em Atos 2:38, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E tenho me perguntado, ao longo dos anos, quando via isso, Elia, pensava, Senhor, aqui vêm homens e mulheres, já os vi virem ao altar e se ajoelharem, e chorarem, e orarem, e irem ser batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois saírem como o mundo de novo. Pensava, ó Deus, com certeza a tua palavra não está errada. Simplesmente não consigo entender. Mas tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu disseste que a tua palavra estaria em mim. Assim, continuei com ele, até que agora vejo o que é. Ele o tornou conhecido, veja. E eu nunca soube disso até que certo dia o Senhor abriu e lá estava, bem diante de mim. Então vi que essas pessoas não eram o que elas eram no princípio, vejam. Que ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. Não é o que quer ser, é Deus que elege que seja. Não é se você o quer ou não, você não tem nada a ver. É Deus. Ele endurece a quem quer endurecer. Ele se compadece de quem quer se compadecer. Isso mesmo. Não importa quem você seja, que posição tenha, se é o presidente ou se é um vagabundo na rua, não faz a menor diferença. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E antes do mundo começar, Ele ordenou que certa quantidade de pessoas ao longo das eras, quem eram aquelas que seriam salvas, e cada uma que Ele ordenou virá a Ele. Isso mesmo, todas virão, e nenhuma delas se perderá. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja lá. Ela seria irrepreensível, seria sem ruga. E agora, à medida que as eras avançaram, e as vimos esta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão renomados e polidos quanto podiam ser, tão santos quanto podiam andar na terra. E a Bíblia, ouçam, a Bíblia disse, foram achados irrepreensíveis, pois diziam, eu não tocaria nisso, eu não faria isso. Vejam, mas isso não era graça, eram obras.
E não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não foi o que eu fiz que me salvou, foi o que Cristo fez que me salvou. Estão vendo? Não o que... Eu não tenho santidade. Se eu tentasse dizer, bem, parei de beber, parei de fumar, parei de roubar, mentir e tal... Isso foi o que fiz. Vejam, seria da minha própria autoria. Eu teria algo de que me gabar. Mas eu não parei de fazer nada. Ele veio a mim e tirou isso de mim. Estão vendo? É isso. Então, não foi o que eu fiz, é o que ele fez. E então o Espírito Santo habita no interior e cresce diariamente. Apenas cresce, tornando-se cada vez maior. Lança fora as coisas, os cuidados, a tentação. À medida que você os vence, o Espírito Santo toma seu lugar. Sabe de uma coisa? Se você tem uma forte tentação de algo que não é certo, vença isso algumas vezes e veja se o seu testemunho não floresce por causa disso. Veja Sansão, quando ele achou... O leão correu para matá-lo, e ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Matou-o só com as mãos. Quem sabe rasgou suas mandíbulas. Um nanico de cabelo encaracolado, mais ou menos dessa altura. Um pequeno magricela na rua com 7 mechinhas de cabelo na cabeça, como um maricas. E ele não passava de um maricas, até o Espírito de Deus vir sobre ele. Agora, não seria difícil acreditar que um enorme gigante pudesse matar um leão com as mãos. Acredito que ele poderia fazê-lo, mas o engraçado foi que este rapazinho fez isso. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão, jogou-o para o lado. E as abelhas construíram sua colmeia ali, e Sansão, o mel mais doce que ele já comeu, saiu da carcaça daquele leão morto. É isso mesmo? Por quê? Ele o venceu com o poder de Deus. E se você tem algo que queira comer um pouco de mel doce, daí vença-o com o poder de Deus. Isso mesmo. Veja como é bom. Oh, que coisa. Passe por... Talvez você tenha sido um bêbado. E até agora, toda vez que sente o cheiro de uísque ou cerveja ou algo assim, você quer beber. Vença isso pelo poder de Deus. E passe por lá uma vez e veja que sensação você terá no coração quando isso tudo estiver morto e aniquilado. Então, tudo terminado. Oh, que coisa! Esse doce mel que você extrai dela. Agora, estas pessoas tinham realmente vencido. No dia de Pentecostes, todas foram cheias do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Foram-lhes dados dons para falar em línguas e tudo mais. Estavam tendo um momento maravilhoso e a igreja estava avivada. Agora, vou abordar de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo, até voltar ao meu texto original, se puder. Notem, houve um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos. Não era. Era só um diácono, mas, oh irmão, ele tinha algo no coração. Ele não conseguia ficar quieto. É assim que todo homem é quando o recebe no coração. Simplesmente não aguenta. Que coisa, tem de contar a alguém. E aqui estavam eles na rua, realizando um reavivamento e rejubilando. Ora, era como uma casa em chamas no vento forte. Não se conseguiria apagá-lo. Só isso. Então eles o pegaram na rua e o arrastaram ao tribunal do Sinédrio. Disse, irmão, vamos pôr esse sujeito na linha. Vamos parar com todo esse fanatismo. E o puseram na cadeia até de manhã. O tribunal do Sinédrio se reuniu, talvez 500 mil de pessoas ou mais reunidas lá. Eles empurraram o pequeno Estevão para lá, mas quando saiu, irmão, ele saiu e seu rosto brilhava como um anjo. Irmão, imagino que não fosse como uma luz brilhando, mas brilhava com um semblante de quem sabia do que estava falando. Imagino que um anjo não seria, talvez, como um brilho, uma luz ou algo brilhando, mas significa que ele brilhava com isso, que entendia o que estava falando. A Bíblia disse que ele tinha ousadia. Foi até lá, sério, e disse, homens israelitas, estando sozinho, como um cordeiro entre 10 mil lobos famintos, querendo o seu sangue. Disse, homens israelitas, e todos vós da Judéia e tal, e pais, seja-vos, pois, notório que o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, apareceu a Abraão, o fez subir da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra.
E por ele trouxe Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E quando terminou de dizer isso, ele disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Oh, que coisa! Eu gostaria de ouvir esse sermão numa gravação. Irmão Biller, gostaria que tivéssemos esse. Sim, senhor. Ele disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Irmão, ele não estava jogando indiretas, estava quando sabia que seu sangue seria derramado assim. A Bíblia disse: ele era um homem cheio. Cheio do quê? Cheio de insensatez? Não, Senhor. Cheio de teologia? Não, Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Era aí que estavam todas essas grandes e excelentes qualidades, porque ele tinha sido cheio. O mundo foi rejeitado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa! Detê-lo não se conseguiria. Não havia como. Ele estava avivado, irmão. Ele tinha de pregar o Evangelho, e pregou o Evangelho, e fez milagres e sinais. E depois de um tempo, quando rangeram contra ele, arrastaram-no dos tribunais e o levaram lá fora e o mataram. E jogaram torrões e pedras nele até morrer massacrado. Paulo estava lá de pé, testemunhando isso, e quando Paulo olhou para baixo e viu Estevão morrendo, Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus abertos. Vejo os céus abertos e Jesus que está em pé à mão direita de Deus. Paulo olhou para baixo. Imagino que coçou a cabeça e pensou: que está acontecendo? Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E adormeceu nos braços de Deus, acalentado. Por quê? Dali em diante, ele já não sentiu outra pedra. Deus o acalentou para dormir em seus braços, como uma mãe faria com seu bebê de peito. Deus o levou ao seio de Cristo, ao trono de Deus além, onde ele está em paz e contado entre os mártires, com uma coroa de mártir lá esta noite, imortal, de pé entre os homens. Esse foi Estevão, cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. Os torrões já não podiam ser sentidos, as grandes pedras, ao baterem em sua cabeça, Deus o acalentou para dormir. A Bíblia não disse que ele morreu, a Bíblia disse ele adormeceu. Amém. É assim que os cristãos morrem. Amém. Muito bem. Agora estavam regozijando. Esse relato voltou, como o irmão Neville disse há pouco, não só como que inflou os apóstolos e tal, eles tinham de fazer algo. De imediato, eles foram de novo, tão rápido possível, pregando o Evangelho. Pedro e João, dois homens indoutos e sem letras, passaram pela porta chamada Formosa. Que coisa! O diabo disse: bem, agora eles só estão lá pregando, portanto não fará mal algum. Então todas essas pessoas creem que pregação é tudo. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, lá jazia um homem. O Espírito Santo disse: Pedro, esse homem pode ser curado, ele tem fé. Quando percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse: levante-se. E o ergueu e o segurou até seus artelhos se firmarem. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Sabem de uma coisa? Isso causou mais problemas do que toda a pregação que já tinham feito. Irmão, apenas deixe algo do lado fenomenal começar e veja como todo cão feroz do inferno começa a latir para ele, querendo sangue. É isso mesmo? Verdade. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem saiu da cama. Isso mesmo. Oh, bem, deixem-nos. Estão vendo? Mas ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem e aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno se lançou sobre ele. Isso mesmo. Jogaram-no na cadeia e o deixaram lá a noite toda. Sim, senhor. Colocaram-no na prisão, no cárcere interior lá, devido ao fenomenal. O diabo disse: não posso deixar que isso comece agora, cura divina. Se começarem, eles vão derrubar meus sustentáculos. Isso mesmo. Porque posso enganá-los por aí com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza não posso enganar essa coisa real que se manifesta e as pessoas a veem ser feita. Saving me, what does he do? Keeping me from all
of sin and shame, right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His